Os segredos mais obscuros e aterrorizantes do Vaticano finalmente foram revelados. As paredes do Vaticano têm sido testemunhas de escândalos e controvérsias que envolvem todas as religiões. Esta cidade poderosa, sede da Igreja Católica Romana, é conhecida por manter segredos bem guardados do mundo, mas algumas histórias sinistras vieram à tona e causaram impacto global. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico situado como um enclave dentro de Roma, na margem oeste do rio Tibre. Surpreendentemente pequena em tamanho, cobre apenas uma área de 49 hectares e abriga uma população de apenas 453 pessoas. Apesar de seu tamanho diminuto, a influência do Vaticano é formidável e sagrada, sendo o menor Estado-nação totalmente independente do mundo. Nos últimos tempos, suspeitas têm cercado essa cidade histórica e espiritual. A extravagância, poder e influência que o Vaticano ostenta levantaram um questionamento sobre a existência de algo sinistro por trás dos muros sagrados. Muitos acreditam que a nação guarda um tesouro de segredos obscuros cujas revelações estão emergindo gradualmente. Ao longo dos anos, ocorreram incidentes perturbadores no Vaticano que até hoje precisam ser abordados. Essa nação esplêndida e prestigiosa esconde uma série de segredos terríveis, cuja verdade será mostrada. E no vídeo de hoje, você vai conhecer histórias intrigantes e sombrias sobre o Vaticano. Fique com a gente até o final e descubra o que está escondido por trás dos muros da cidade do Vaticano. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. O julgamento dos mortos. No ano de 897, um julgamento peculiar e perturbador ocorreu no Vaticano, demonstrando quão excêntricas e mesquinhas algumas figuras religiosas podem ser. Denominado de Cadáver Sínodo, esse julgamento eclesiástico foi conduzido pela Basílica de São João de Latrão, tendo como réu nada menos que o falecido Papa Formoso. As acusações contra Formoso envolviam perjúrio, avaliação ilegal do papado e a governança simultânea de dois lugares distintos. Surpreendentemente, tais acusações foram apresentadas quase 7 meses após sua morte, por ordem do então Papa Estevão VI, que assumiu o trono papal após Formoso. O julgamento ganhou contornos macabros quando o corpo de Formoso foi exumado e levado aos tribunais papais, onde foi apoiado em um trono, uma vez que os mortos não podem falar por si mesmos. Um diácono foi nomeado para falar em seu lugar e Formoso foi considerado culpado. A crueldade não parou por aí. O Papa Estevão VI, pessoalmente, despojou o cadáver das vestimentas papais e cortou os 3 dedos usados por Formoso para abençoar. Além disso, todas as ordenações realizadas pelo Papa morto foram invalidadas. O corpo foi, então, sepultado em um cemitério destinado a estrangeiros. No entanto, para o espanto geral, Estevão VI ainda não estava satisfeito e ordenou que o corpo de Formoso fosse desenterrado novamente, sendo posteriormente lançado no rio Tibre, com um peso amarrado a ele. Essa atitude vingativa gerou grande revolta entre a população romana, que não poupou críticas e protestos contra o Papa Estevão. Algumas pessoas relataram mais tarde que o corpo do Papa Formoso apareceu nas margens do rio e a população romana se revoltaram contra o Papa Estevão. Logo, uma revolta pública eclodiu e Estevão foi preso no final daquele ano. O que achou da atitude do Papa Estevão? Por favor, deixe nos comentários. E vamos para o próximo item. Exorcismo na era da ciência. A persistente tradição da Igreja Católica. Apesar dos avanços da ciência e da psicologia, a Igreja Católica Romana mantém uma prática peculiar, o exorcismo. Originário da Idade Média, o exorcismo era comum naquela época quando doenças psiquiátricas eram mal compreendidas. Surpreendentemente, essa tradição perdura até os dias atuais, mesmo em tempos de neurociência avançada. O ex-chefe exorcista, Padre Gabriel Amor, realizou incríveis 130 mil exorcismos durante sua vida. Em 2018, a cidade do Vaticano reuniu cerca de 250 padres para participar da escola anual de exorcismo.
A Igreja acredita que as possessões demoníacas têm aumentado nos últimos anos e até mesmo o Papa Francisco aconselhou as pessoas a procurarem exorcistas para distúrbios espirituais. Apesar de controverso, a Igreja Católica se mantém firme em suas crenças. Os exorcismos em cadeira de rodas são considerados sensacionalistas e abusivos, mas ainda assim são realizados. Padres e até mesmo papas já conduziram exorcismos. Um relato intrigante envolveu o Papa João Paulo II, que tentou exorcizar uma mulher sem sucesso. O ex-chefe exorcista, Padre Amor, teve que intervir para completar a tarefa. A Igreja não se deixa influenciar pelas opiniões científicas ou do mundo, persistindo na realização de centenas de milhares de exorcismos e planejando continuar com essa prática no futuro. As crenças e tradições antigas desafiam os tempos modernos, deixando-nos questionando os mistérios e as razões por trás dessa prática incomum. O que mais o futuro reserva para esse ritual intrigante? Bom, a Igreja guarda seus segredos e o enigma permanece. O terceiro segredo de Fátima: visões apocalípticas e proféticas no Vaticano. O mundo conhece os segredos de Fátima, mas o Vaticano ainda mantém um véu de mistério sobre suas visões apocalípticas e profecias. Esses segredos foram revelados a 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos, Jacinta e Francisco, pela aparição mariana, que hoje é conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastores. Lúcia, aconselhada pelo bispo local, revelou segredos ao público quase 20 anos depois. O primeiro segredo mostrava uma visão do inferno, enquanto o segundo fazia uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial, seguida de outra guerra. O terceiro segredo é o mais perturbador e foi mantido em sigilo. Foi escrito em um envelope lacrado e somente em 1960 foi aberto. Mas o conteúdo foi mantido oculto do público até os anos 2000. A visão descreve uma tentativa de assassinato do João Paulo II em 1981. A profecia descreve o bispo com um vestido branco caminhando em direção a uma cruz, lutando para alcançá-la enquanto estava cercado pelos cadáveres de mártires. E quando chega ao topo do monte, é atingido por balas e flechas. A carta de Lúcia permanece em segredo guardada pelo Vaticano, mas fica um mistério no ar. O que mais essas visões apocalípticas revelam? Por que o mistério é tão bem guardado pela Igreja? A Igreja mantém suas cartas próximas ao peito e a verdade permanece escondida, despertando a curiosidade de milhões ao redor do mundo. O Le Grand Grimoire, o livro sinistro de feitiços do Vaticano. Entre centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, existe um livro assustador e aterrorizante que eles não querem que ninguém acesse. Conhecido como o Le Grand Grimoire, é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história da humanidade. Escrito por volta de 1520 pelo apócrifo, acredita-se que o autor tenha sido possuído por Satanás. O livro está escrito em hebraico, bíblico ou aramaico e foi supostamente descoberto na tumba do rei Salomão em 1750. O Le Grand Grimoire, também chamado de O Dragão Vermelho, é considerado um dos livros ocultos mais poderosos do mundo. Ele contém instruções sobre como criar talismãs mágicos, amuletos e feitiços para ganhar na loteria, além de muitas maneiras de se comunicar com espíritos dos mortos e demônios. No entanto, o feitiço mais terrível registrado nesse livro histórico é um método para invocar o próprio Lúcifer, com instruções sobre como fazer um acordo com ele. Embora existam muitas cópias do livro circulando, especialistas acreditam que a maioria delas é falsa ou modificada, tornando os feitiços ineficazes. No entanto, os crentes ainda consideram essas versões como tendo algum tipo de poder e influência. O manuscrito original é de propriedade da Igreja Católica, e além deles, ninguém sabe seu paradeiro. O Le Grand Grimoire permanece como um enigma sombrio, evocando medo e fascínio, deixando-nos questionando os mistérios ocultos que podem estar contidos em suas páginas. Se você está curtindo muito o conteúdo do canal, não esqueça de mostrar seu apoio e gratidão clicando no botão Valeu Demais do YouTube.
É uma maneira simples e rápida de nos ajudar a crescer e continuar trazendo conteúdos que você adora. Dito isso, vamos para o próximo item. O obelisco egípcio. No centro da Praça de São Pedro, ergue-se um gigantesco obelisco que chama a atenção de todos os visitantes. O que muitos não sabem é que esse obelisco, tão emblemático no Vaticano, foi roubado do Egito pelos antigos romanos. A ironia reside no fato de exibirem uma relíquia roubada bem no coração da cidade do cristianismo. Com aproximadamente 4.500 anos de idade, o obelisco é 1.500 anos mais velho que a própria cidade de Roma. Conhecido como Obelisco de Calígula, ele foi retirado de Alexandria em 37 d.C. por ordem do imperador Calígula, que desejava colocá-lo no famoso Circo de Nero, onde ocorriam corridas de bigas e execuções. Foi nesse local que o primeiro Papa São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em 64 d.C. Após ser transferido para sua localização atual, esse obelisco é o único que ainda permanece de pé desde os tempos da Roma Antiga. Apesar de sua grandiosidade e história, pouco se sabe sobre a verdadeira origem do obelisco, e especialistas ainda debatem sobre qual faraó ordenou sua construção. A presença desse obelisco, uma relíquia roubada, como um monumento emblemático na cidade do cristianismo, levanta questões e provoca desconforto em muitos. É um lembrete das complexas relações históricas e culturais entre o Egito e a Roma Antiga, além de provocar reflexões sobre a ética da apropriação de artefatos culturais de outras civilizações. O Evangelho Perdido, o possível segredo de Jesus Cristo. Por décadas, poucas informações sobre a vida de Jesus foram conhecidas, e há rumores de que ele pode ter vivido como um homem comum. Surgiram evidências textuais que sugerem que Jesus pode ter sido casado com Maria Madalena. O manuscrito conhecido como o Evangelho Perdido, datado do século VI e originalmente escrito em síriaco antigo, mas posteriormente traduzido para o grego, revela uma narrativa controversa. O Evangelho Perdido descreve Jesus como um ser humano comum, apaixonado e casado com Maria Madalena, com quem teria filhos. Essa perspectiva não está presente na Bíblia, que oferece relatos detalhados sobre seu nascimento e morte, mas pouco se sabe sobre seus 30 anos de vida. A Igreja encarou esse achado com seriedade e controvérsia, pois vai de encontro à imagem tradicional de Jesus como uma figura divina e celibatária. Embora o manuscrito seja um livro real encontrado na Biblioteca Britânica, sua origem e autoria são desconhecidas, o que levanta dúvidas sobre sua confiabilidade. Além de sugerir o casamento de Jesus, o Evangelho Perdido também apresenta Maria Madalena como filha de Deus e corredentora da humanidade, enfatizando sua possível importância equiparável à de Jesus. No entanto, essa percepção é considerada inaceitável pelo Vaticano, que trabalhou para promover Jesus como um Deus todo-poderoso e sem ligações matrimoniais. A questão sobre o possível casamento de Jesus permanece como uma das muitas incógnitas envolvendo a vida do Cristo histórico. O achado do Evangelho Perdido desafia a narrativa tradicional e provoca debates sobre a diversidade de perspectivas em relação à figura central do cristianismo. A busca pela verdade continua. Enquanto as vozes acadêmicas e religiosas continuam explorando a história de Jesus e seu significado para a humanidade. Abuso infantil na Igreja Católica. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado milhares de acusações de abuso sexual, abrangendo desde cidades do interior da Austrália até escolas na Irlanda e várias cidades na América e no Canadá. As alegações de crimes hediondos têm se acumulado contra membros do clero, revelando um passado obscuro de abuso infantil. As primeiras alegações surgiram nos Estados Unidos na década de 1980. Mas os casos mais graves foram relatados na Irlanda e na Áustria na década de 1990, época em que a Igreja não tinha políticas efetivas para proteger o bem-estar das crianças e crimes contra elas não eram obrigados a serem relatados à Igreja. O Boston Club,
Um jornal dos Estados Unidos desempenhou um papel importante ao expor um abuso infantil e incentivar as vítimas a denunciar. Entre 2000 e 2010, várias dioceses dos Estados Unidos fizeram acordos com as vítimas de abuso. Em 1995, o arcebispo de Viena teve que renunciar devido a alegações de abuso. Um relatório encomendado pela Igreja e publicado em 2004 revelou que pelo menos 4.000 padres foram acusados de má conduta sexual nos últimos 50 anos, abusando de dezenas de milhares de vítimas, a maioria delas sendo meninos. O abuso não se limitou apenas aos Estados Unidos e à Europa. A França também relatou cerca de 3.000 crianças abusadas por membros do clero desde a década de 1950. Apesar das desculpas públicas e das declarações contra o abuso infantil, muitos questionam a ação real tomada pelo Vaticano contra os membros do clero responsável pelos abusos. Algumas ações de real responsabilização têm sido vistas como insuficientes ou inexistentes, o que tem gerado críticas e desconfiança quanto à postura real da cidade sagrada em relação a tais atitudes. Mistérios nos arquivos do Vaticano. Supostamente, documentos secretos mantidos nos arquivos do Vaticano têm despertado curiosidade sobre a possibilidade de interações com seres extraterrestres ao longo da história da Europa. De acordo com alegações de um professor russo que teria tido acesso a esses arquivos, os documentos abrangem quase 12 séculos e revelam detalhes intrigantes sobre alienígenas e suas influências em civilizações antigas. Os papéis mencionam contato com extraterrestres em várias civilizações, especialmente com os egípcios e maias. A existência de armas poderosas, descritas como capazes de emitir calor e energia inacreditáveis, também teria sido registrada, incluindo o suposto derretimento das paredes da Babilônia como uma arma de poder destrutivo, semelhante a uma bomba nuclear moderna. O Vaticano permanece reservado e não revela se esses registros realmente existem ou não, mantendo um véu de mistério sobre o assunto. A verdade sobre a possível interação entre extraterrestres e civilizações antigas ainda permanece um enigma. Será que as provas realmente são escondidas no Vaticano? Qual sua opinião? O enigma da Papa Joana. Há muito tempo, histórias circulam sobre uma suposta papa feminina chamada Papa Joana, que teria governado o Vaticano por alguns anos durante a Idade Média. A lenda de Papa Joana tornou-se famosa no século XIII e perdurou por muitos séculos. No entanto, os estudiosos modernos acreditam que a história é, na verdade, uma criação fictícia. Papa Joana é descrita como uma mulher inteligente e talentosa que se disfarçou de homem para ingressar na igreja. Ela rapidamente ascendeu nas fileiras eclesiásticas e foi coroada papa. Ninguém suspeitava que ela fosse uma mulher até que ela deu à luz durante uma procissão, o que levou sua morte após o parto. Ainda hoje, os historiadores não têm certeza se ela foi morta ou se faleceu de causas naturais. A igreja, então, passou a evitar o local onde ocorreu o nascimento. E Papa Joana foi posteriormente removida da lista oficial de papas. A história de Papa Joana, cujo nome verdadeiro seria Juan Anglicus do Mainé, é cercada por mistério e controvérsia. Alguns acreditam que ela foi uma personagem fictícia criada por escritores católicos e protestantes do século XVI. Embora a história continue a intrigar, não há evidências conclusivas que comprovem a existência real de uma papa feminina no passado da Igreja Católica. O mistério do cronovisor. O cronovisor é uma suposta máquina do tempo que teria a capacidade de permitir ao usuário ver através do tempo, especificamente entre os anos 1960 e 1990. O padre Pellegrino Ernetti afirmou ter contribuído para a invenção desse dispositivo que, supostamente, foi usado para observar eventos históricos como a crucificação de Jesus Cristo. Apesar das alegações sobre o cronovisor, sua existência não foi comprovada até o momento. No entanto, em 2002, um livro escrito pelo padre François Brunet trouxe mais informações sobre o assunto.
Segundo o livro, um monge beneditino teria mantido o dispositivo em segredo até a década de 1960, quando confidenciou a Brunet detalhes sobre o aparelho. De acordo com os relatos, o cronovisor foi supostamente construído com a colaboração de 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Werner von Braun. A máquina teria sido composta por antenas de raios catódicos e metais capazes de receber som e luz em diversos comprimentos de onda. O objetivo do projeto era documentar eventos históricos e validar os ensinamentos da Bíblia. Padre Ernest afirmou ter testemunhado eventos como o discurso de Marcus Tilo Cícero no Senado Romano em 63 a.C., a fundação do Império Romano e a destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros eventos bíblicos. A existência do cronovisor é cercada por mistério e controvérsia, e o Vaticano tem sido discreto sobre o assunto. O mistério em torno do cronovisor permanece e as opiniões sobre sua possível existência divergem. Mas agora me fale, qual segredo mais te surpreendeu? Por favor, deixe aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, então não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Até o próximo vídeo!